Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos e aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um racional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém? A ignorância doutrinária frequentemente projeta em Deus características humanas ou culturais que não condizem com as Escrituras. Quando nós não reconhecemos a Bíblia, a revelação bíblica do que ela diz sobre Deus, aí nós vamos criar a imagem do Papai Noel, do homem sentado de branco lá no alto monte. Então nós criamos a imagem distorcida do Senhor, porque não seguimos a palavra do Senhor. Diante do sofrimento, quando desconhecemos a teologia da soberania ou da providência, temos a tendência de ficarmos decepcionados com o Senhor e até pensamos em abandonar a fé por não entendermos como as dificuldades podem existir em nossa vida que tememos a Ele. É o que está acontecendo em Asaf. Como é que ele é um homem consagrado, está servindo ao Senhor e está enfrentando muitas dificuldades. Então, isso abalou a sua fé
e ele estava a ponto de desistir do caminho. É justamente isso que está ocorrendo, então, na vida do salmista. A crise dele é porque esqueceu da doutrina de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Tudo isso acontece, o nosso desespero, o nosso desânimo, porque nós não trazemos à memória aquilo que nos pode dar esperança. Então nós vamos desenvolver o seguinte tema: a ignorância espiritual é a causa de nossas crises espirituais. Por que eu estou em crise? Porque eu desconheço a verdade de Deus. Ele diz que ele agiu como um animal. Eu vou falar 3 verdades sobre isso, mas nesta hora eu só vou falar uma verdade sobre esse tema da ignorância espiritual. Será o seguinte: a ignorância espiritual nos leva a crises quando esquecemos a doutrina de Deus. Vejam como ele abre o Salmo. Vamos ler? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus é bom, sempre é bom. Mas quando nós entramos em crise, nós esquecemos, como o salmista, esta verdade. Ele abre com essa verdade justamente para mostrar a queda dele, como ele começou a escorregar por abandonar esta verdade maravilhosa. Deus é bom para com Israel, para com a igreja, para com seus filhos. Irmãos, nós temos lido e ouvido ao longo de nossa caminhada ensinamentos sobre Deus e suas obras, que estão registradas na Bíblia Sagrada. Essas revelações têm nos animado em tempo de crise e estimulado nossa fé no Senhor. Como é bom ler a Bíblia. Às vezes a gente está desanimado a ler uma passagem bíblica, aquela passagem inunda o nosso coração e a gente ganha uma nova força. Foi justamente ter tomado conhecimento dos milagres de Jesus que gerou fé e estimulou a mulher de fluxo de sangue a tocar Jesus para ser curada. 12 anos sofrendo, 12 anos fazendo um tratamento e não tinha cura, até que ele ouviu falar dos milagres de Jesus. E ela disse: basta eu tocar nele e ficarei curada. Foi o que aconteceu. Baseado, irmãos, nas experiências do passado, dos nossos irmãos do passado, em especial na Bíblia, muitos recorrem a Deus para que o Senhor venha salvá-los. Ao lermos passagens bíblicas de como Deus agiu em favor do seu povo, nós somos estimulados a pedir novamente que Ele venha atuar hoje, aqui e agora. Veja o que diz o Salmo 85, que ele fala primeiro do passado. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Foi o que Deus fez no passado do salmista ao povo do Senhor, libertou. Por isso ele ora assim, relembra o passado e faz um pedido, versículo 4. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. O passado incentivando a orar no presente. Mas nem sempre a nossa visão é clara. E nos momentos de dificuldades, esquecemos o que nós ouvimos e entramos em depressão espiritual por causa da amnésia ou ignorância dos ensinamentos das Escrituras. Quando eu não estou com a palavra de Deus na mente e no coração, a crise vem, a dificuldade vem e eu me sinto depressivo. Não foi o caso de Israel,
que de maneira milagrosa saiu da escravidão por meio de 10 pragas operadas pelo Senhor contra os egípcios, mas cercados pelo mar e atrás deles o exército de Faraó temeu e entrou em desespero. Eles viram a glória de Deus no Egito e cantaram, só o Senhor é Deus, depois, né? Mas eles saíram alegres dali. Mas ali, quando o mar impedia deles marcharem e o exército atrás, o que é que eles disseram? Êxodo 14, 11. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então esqueceu de tudo que Deus tinha feito na vida deles. Ao longo de toda a caminhada de Israel pelo deserto, ficaram sempre apreensivos e desesperados com questões de água e pão, esquecendo os efeitos grandiosos do Senhor em favor deles. Por isso Jeremias sempre nos exorta: quero trazer à memória o que nos pode dar esperança. Meus irmãos, Deus também tem derramado todas as bênçãos espirituais sobre nós, bem como suprido nossas necessidades até aqui. Podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas quando surge uma dificuldade em nossa caminhada, como Israel, passamos a murmurar e andar em apreensão, esquecendo o cuidado divino sobre a nossa vida. Como sofremos de amnésia, logo que a gente esquece do que Deus já fez na nossa vida. Isso é típico, esse comportamento é típico de uma pessoa de pouca fé que não crê na providência de Deus. Mas nós devemos lembrar o que Isaías diz acerca do povo de Deus, nós. Olha o que como Deus nos conforta na nossa caminhada. Isaías 4:3. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Somos nós. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então não há motivos para nós entrarmos em desespero por qualquer situação que estejamos passando. Por isso, necessitamos lembrar da doutrina de Deus para não entrarmos em depressão ou para sairmos da depressão. Se eu não quero entrar, eu lembro da doutrina. Se eu quero sair, eu preciso lembrar da doutrina. Como diz o versículo 1. Olha o versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. O texto nos ensina que verdadeiramente Deus é bom para conosco. Não existe sombra de dúvida quanto à sua bondade. O fato de ele ter entregado seu filho para morrer em nosso lugar é a prova máxima de que o Senhor quer o nosso bem-estar. Deus sim está preocupado com o nosso bem-estar. E Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura
não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele deu o maior, vai dar o inferior. Ele enviou seu Espírito para nos ensinar, lembrar e guiar toda a verdade. Por meio do Espírito, somos capazes de pregar o Evangelho, edificar os irmãos e praticar boas obras. Com a presença do Espírito Santo em nós, podemos expelir os demônios. Além do Espírito, temos também a palavra revelada para sabermos o que devemos crer e como viver neste mundo que jaz no maligno. Estamos, irmãos, guardados por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para perseverarmos no caminho até o fim e, naquele dia, recebermos a coroa da justiça. Pedro diz, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós somos guardados e a herança está guardada. Que coisa maravilhosa. Quando, irmãos, do retorno de Cristo, Ele fará um novo céu e uma nova terra para nossa habitação, onde estaremos isentos de qualquer infortúnio. Nossa felicidade será eterna. Estaremos livres de adversários e adversidades, de tristezas e de choro, de enfermidades e dores, de envelhecimento e morte. Naquele dia, nós ouviremos, conforme Mateus 25, então dirá o Rei aos que tiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Irmãos, tanto nesta vida como na vindoura, somos bem cuidados pelo Senhor. Podemos sempre estar dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Porém, na presente era, Ele nos advertiu que passaríamos por aflições. No mundo, tereis aflições. Isto se dá por causa da desobediência de nossos pais no jardim. A queda introduziu sofrimento na nossa existência. Vamos vivenciar dificuldades no corpo e na alma, na família e no trabalho, nas finanças e na saúde. Iremos sofrer por causa das ações dos homens e dos demônios. Enfim, não estamos isentos de passar por situações de desconforto em qualquer área da vida. Por causa da queda, o Salmo 34, versículo 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Porém, não significa que fomos abandonados pelo Senhor. Ainda que estejamos passando por dificuldades, Deus está presente. Ele está monitorando e limitando essas adversidades para não sermos destruídos. De sorte que, por mais difíceis e intensas que sejam essas aflições, não poderão nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não podemos descartar, por exemplo, que alguns sofrimentos são decorrentes de nossa impureza espiritual. Porque o versículo 1 diz, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E nem sempre estamos de coração limpo, nem sempre estamos santificados ou nos santificando. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, porque nos oferecemos a desobedecer a Deus, sofreremos.
mas Ele usará essa disciplina para melhorar o nosso caráter e nos tornar mais resistentes contra futuras tentações. Portanto, irmãos, em qualquer momento da nossa vida, Deus está operando para o nosso bem, na alegria ou na tristeza. Mas quando esquecemos do cuidado divino sobre nós, caímos em desespero em situações simples ou complexas. Imaginamos que Ele não nos ama e ficamos decepcionados com o caminho que abraçamos. Vou abandonar a igreja. Passamos a fazer uma leitura da vida errada por não compreendermos a doutrina da providência de Deus. Seremos então, irmãos, pessoas tristes, desanimadas e certamente iremos nos apropriar de elementos proibidos por Deus para buscar satisfação pessoal. Meus irmãos, a verdade liberta, mas a ignorância escraviza. Estamos vivendo uma situação difícil? Sim, mas o Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando somos ignorantes das verdades eternas de Deus, registradas no livro santo, seremos guiados pelos princípios errados de nosso coração enganoso, que nos levará a crer que as dificuldades que nos advêm e a sua permanência provém da indiferença divina quanto ao nosso estado. Deus não me ama, Deus não liga para mim. Na ignorância nós afirmamos assim. Isto nos levará a um desânimo tal que pensaremos em desistir de seguir ao Senhor. O salmista diz no versículo 2, vamos ler? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Alguns de nós, de fato, chegamos ao desvio temporário da fé. E outros, apesar de permanecer na igreja, perderam todo o fervor espiritual, servindo ao Senhor apenas de aparência. Tudo porque a conta bancária não está recheada, a saúde não está boa, está vivendo dramas diversificados e atribui ao esquecimento de Deus, ao abandono de Deus. Ficamos tão cínicos quando entramos nesse estado, quanto à providência divina, que quando lemos ou ouvimos dos milagres de Deus, pensamos no coração que isto nunca poderá acontecer em nossa vida ou na vida de nossos irmãos. Quando nós perdemos a fé em Deus, nós agimos como aquele capitão. Houve fome na cidade e Elias então profetizou que na hora do dia tal ia ter comida em abundância. Aí o capitão Eliseu, disse essas palavras e Eliseu disse, o capitão disse para Eliseu assim, quando ele profetizou que haveria comida em abundância. Leamos. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isto? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A incredulidade nos leva a dizer essas coisas que o capitão disse. Quando a situação é complicada, podemos ser abalados em nossa fé em Deus, ao ponto de desistirmos de viver santamente, porque Ele não vem imediatamente em nosso socorro. Pensamos que foi perda de tempo se apartar do pecado, porque não fomos recompensados com bênçãos desta vida. Pelo contrário, fomos atormentados com várias dificuldades. Veja o que o salmista diz acerca dele.
Ele não está recebendo, está se santificando e só está tendo dificuldade. É o que ele diz, 13, leia comigo. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele estava a ponto de pedir desligamento da igreja por causa dessa situação. Sim, é verdade que no tempo presente nós, os santos de Deus, somos ricos das bênçãos eternas, mas teremos uma porção suficiente das bênçãos desta vida. Alguns, como Salomão, são ricos das bênçãos espirituais e eternas, mas, no geral, os crentes pertencem à classe baixa da sociedade. Está claramente nas Escrituras, e Paulo diz em 1 Coríntios 1, 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, por não termos aprendido a viver contente em qualquer situação, e nem estar alegre com o que temos no presente, seremos crentes chorões, murmuradores e ingratos para com o nosso Deus e Pai, que tem cuidado de nós e que em Cristo Jesus suprirá todas as nossas necessidades no tempo e do modo que lhe apraz. Hebreus nos lembra este fato. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Se estamos atribulados, se estamos atribuindo a Deus falta de alguma coisa, ou livramento de uma situação incômoda, é injustiça da nossa parte. Podemos estar passando por essa situação, por exemplo, pelo momento econômico do nosso estado, que em 2025 encerrou com a segunda maior taxa de desemprego do país. E em Salvador, a taxa foi de 10%, sendo a maior das metrópoles. Eu estou com crise financeira. O nosso estado está em crise, não está gerando emprego. Por isso nós sofremos por viver no estado, viver em Salvador. A nossa formação profissional ou a ausência dela, talvez nós não temos uma profissão e por isso se torna mais difícil ainda conseguir um bom emprego. Decisões erradas que tomamos e muitas outras razões pode ter nos levado a uma situação de dificuldade, mas nós atribuímos isso a quem? A Deus. Deus esqueceu de mim. Quando nós tínhamos tempo de estudar ou de fazer um curso, não fizemos, e agora queremos culpar Deus pela situação difícil. Mas como estamos cegos pela ignorância, atribuímos ao Senhor os males da nossa vida e não a nós mesmos. Mas o profeta Jeremias, em Lamentações, nos adverte dizendo: porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe cada um dos seus próprios pecados. Se não bastasse termos esta visão, passamos a invejar a vida de alguns homens deste mundo que gozam de prosperidade, saúde, prazeres, luxos e tudo mais, como se tudo isso fosse a razão da nossa existência. O salmista diz, e nós geralmente dizemos assim, versículo 3, vamos ler? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Não apenas desejamos ter o que os homens ímpios têm, mas queremos ser como eles. Queremos viver no caminho da transgressão. Desejamos chegar ao pódio da vida por meio da malandragem e do roubo, prejudicando homens à imagem de Deus para usufruirmos prazeres transitórios do pecado.
Infelizmente, muitos dentre os santos estão neste caminho de quebra de comunhão com o Senhor para gozar das delícias deste mundo. Estão destruindo o bom nome por coisas que são passageiras. Provérbios 22, 1 diz: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Quando nossos olhos não são governados pelos ensinos das Escrituras, iremos desejar coisas proibidas que nos levarão à ruína e perdição. Nós seremos aquilo que pensamos. Nosso agir é fruto da nossa cosmovisão. Provérbios 23 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Por isso, a importância, irmãos, de meditarmos nas Sagradas Letras, para sermos influenciados por elas em toda a nossa maneira de pensar e viver. Quando não damos lugar à palavra de Deus, princípios errados influenciam nosso pensar e modo de viver. Vou concluir esta mensagem. Nossa ignorância ou esquecimento das verdades eternas nos jogam no turbilhão de angústia e nos conduzem por caminhos que são reprovados pelo Senhor. É por isso que o crente está sofrendo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus sempre é bom para conosco. Ele é nosso Pai. Por mais desagradável que seja a nossa situação presente, Ele está no controle para nos levar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor e nos fazer perseverar em seu caminho. Jesus Cristo crucificado é a prova do seu grande amor para conosco. Ele está trabalhando para o nosso bem e nos levará para as suas mansões celestiais. Somente quem não passou pela conversão ou está desviado poderá perceber o cuidado divino. Mas se o Senhor está se revelando a você nesta hora, receba Jesus como seu Salvador para experimentar como Deus é bom. Que Ele nos abençoe.